Está no ar o programa informativo da Cogamay, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai. As últimas notícias, os avisos de interesse dos associados e das comunidades envolvidas, comunicados importantes, cotações e entrevistas e a palavra do presidente. Muito bom dia a todos. Está no ar o programa da Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Limitada, Cogamay. Hoje na apresentação de Rossano Jacques, técnico em contabilidade da cooperativa e também responsável pela cobrança. Nós queremos agradecer pela sua audiência, desejar um bom dia a todos, especialmente aos associados da Cogamay. Essa semana de muito trabalho, e que teve em Ametista do Sul, na última terça-feira, dia 29 de março, a apresentação dos resultados, a apresentação da Expopedras 2016. Toda a comunidade regional envolvida, todos os organizadores, a imprensa, os participantes da exposição estiveram presentes então na realização da apresentação do resultado da Expopedras, aonde foi apresentado pela comissão um resultado positivo, uma sobra no valor de R$105 mil, arredondando R$105 mil. Desse valor, a comissão destinou recursos para a comunidade ametistense, sendo que desse valor R$15 mil foram destinados para a cooperativa de garimpeiros. Foi um valor solicitado pelo presidente junto à comissão organizadora e que foi prontamente atendido para ajudar a custear as despesas da renovação das licenças de operação. Então esse valor, quarta ou quinta-feira, ele foi repassado diretamente para a empresa que está realizando as vistorias, que está fazendo o trabalho de consultoria ambiental visando a renovação. Então um valor que ajuda muito, colabora muito para o andamento dos trabalhos da cooperativa e que facilita, colabora para que esse valor seja pago para a consultoria, porque temos que é um contrato bem vultoso, um contrato aí no valor de R$4 mil durante 10 meses. Então isso praticamente paga 4 meses do trabalho da consultoria. Então praticamente até o mês de agosto a cooperativa está em dia com o pagamento da consultoria. E isso ajuda muito porque tira do associado, tira do cooperado, especialmente do aquele dono de garimpo que está encaminhando a renovação da sua licença, desonera e tira esse encargo do pagamento. Então muito colabora. O presidente Isaldir e toda a diretoria agradece à comissão da Expopedras pelo atendimento dessa reivindicação, dessa demanda, e que foi prontamente atendida pela comissão. Então já foi repassado o valor, inclusive a empresa que faz a consultoria, a empresa Inova de Soledade, que está fazendo as vistorias nos garimpos para a renovação da licença, já recebeu diretamente da comissão organizadora Expopedras. Diretamente a presidente da feira, a Andréia, e também o tesoureiro foram até o banco e repassaram diretamente então para a empresa esse valor de R$15 mil, mas que muito colabora, muito ajuda, e o presidente Isaldir e a diretoria e toda a cooperativa em geral agradece à comissão da Expopedras que destinou esse valor. Aproveitando esse assunto do repasse do valor de R$15 mil para o pagamento dos serviços da renovação dessas 108 licenças de operação que a Cogamay detém, nesse mês de abril devem ser encaminhados os relatórios com os documentos desses 108 garimpos, dessas 108 licenças, visando aí a sua renovação. O pessoal, até alguns proprietários perguntaram, as licenças estão vencendo no mês de agosto e setembro, por que encaminhar agora em abril? É que encaminhando 120 dias antes do vencimento, uma norma da FEPAM, encaminhando 120 dias antes, as licenças são renovadas automaticamente. Dentro então daquela documentação que foi apresentada, só apresenta o relatório anual, mostrando as adequações, mostrando que o garimpo está dentro das normas técnicas, e não precisa abrir um novo processo para conseguir a licença de operação. Então aquela licença que já existe, ela automaticamente entra no processo de renovação automática.
não precisa abrir um novo processo. Mas, para isso, entre o atendimento daquelas exigências que estão dentro da licença de operação, que os proprietários de garimpo sabem que são muitos itens, são mais de 20 itens que a FEPAM exige para que seja concedida a licença de operação. Uma delas que é exigida agora é a topografia, ou seja, a medição externa da área do garimpo. A FEPAM quer saber como é que estava 4 anos atrás e como é que está hoje o garimpo, as suas medidas, suas confrontações, como é que está aí a sua área utilizada para poder conceder aí a renovação da licença. Porque uma das exigências da LO é o cercamento da área do garimpo. O proprietário do garimpo destina lá se é 1 hectare, se é 2 hectares, e essa área tem que ser cercada, né, para evitar animais circulando, para evitar a circulação de pessoas, para evitar, né, acidentes, especialmente na área externa do garimpo. E a FEPAM quer saber como é que está a área do garimpo. E por isso tem que ser contratada, então, uma medição, uma topografia externa do garimpo. Tem várias empresas que fazem a nossa região, até surgiu alguns contratempos aí que o pessoal reclamando que estava sendo direcionado para uma empresa. Na verdade, não. Uma empresa foi solicitada que fizesse um preço pelo pacote por todos os proprietários de garimpo, mas cada proprietário tem direito a escolher a empresa que vai fazer. Se estiver dentro das normas, né, dentro das normas que a FEPAM exige, não tem problema. Qualquer empresa de topografia pode fazer. O que foi pensado foi na agilizar uma empresa que tivesse estrutura para conseguir fazer 108 medições em 15 dias, tivesse condições para medir, preparar e deixar prontos os mapas, né, à disposição dos proprietários de garimpo para apresentar junto à FEPAM. Essa é a preocupação. Mas, se o proprietário de garimpo tiver outra empresa que faça, tiver alguém que entregue em tempo hábil para que não percamos esse prazo dos 120 dias, então pode ser apresentado medição por qualquer empresa. Não é que tenha que ser daquela empresa que estava fazendo. Só se tornou mais prático, um valor que é de mercado, um valor viável para os donos de garimpo, quem precisava fazer, e tinham condições de fazer, tinham estrutura de pessoal, estrutura de equipamento e de escritório para conseguir entregar rapidamente essas medições. Tem que ver o prazo de vencimento, algumas já são em agosto, então nesse mês de abril, antes dos 120 dias de vencimento, tem que apresentar na FEPAM, tem que estar lá o relatório para conseguir a renovação automática. Então o pessoal pode fazer a medição com quem achar que deve, que é viável, mas que atenda as normas da FEPAM e até inclusive qualquer orientação quanto ao tipo de medição, aproximadamente como é que é o mapa, pode procurar a equipe técnica da cooperativa, que eles informam como é que tem que ser para não correr o risco de bater lá o relatório e voltar, perder esse prazo dos 120 dias e depois ter que encaminhar aí um novo processo, que talvez vá causar mais exigências, né? Porque quando a LO já existe, ela tem os itens a serem cumpridos. Cumpriu com aqueles itens e encaminhou antes dos 120 dias de vencimento, se renova automaticamente. A única exigência nova, no caso, seria uma atualização dessa topografia. Agora, abrir um processo novo, aí a FEPAM vai analisar do zero, vai começar do zero, analisar item por item e mais alguns que possa aí vir a exigir, que possa vir a considerar a FEPAM. E após esse encaminhamento das 108 licenças, claro, aqueles que quiserem, que tiverem interesse, né? Alguns proprietários talvez não demonstrem interesse em renovar as licenças, talvez o garimpo até esteja inativo e não há interesse em tocar esse garimpo. Então, se acontecer de todos renovarem, se não desse volume, aqueles que encaminharam a renovação, claro que a grande maioria já está encaminhando, que depende dessa licença de operação para trabalhar. Após o encaminhamento dessa renovação, será protocolado novas licenças de operação. Os proprietários, né, devem providenciar as adequações. São vários itens aí que o pessoal da equipe técnica pode informar direitinho, mas a gente destaca aí a altura das galerias, a largura das galerias de acordo, a ventilação, se não tiver ventilação correta tem que ter insuflação de ar, né, tem que colocar um insuflador de ar, a rede elétrica padrão, medição da área do garimpo, cercamento do garimpo, um local adequado para o depósito dos rejeitos, também para o depósito dos explosivos, a furação a úmido, que é
imprescindível o uso dos EPIs pelos garimpeiros, os exames de admissão feitos pelo Centro de Saúde do Trabalhador e muitos outros itens que farão parte da licença de operação. Aqueles que demonstrar interesse, né, quiserem fazer as novas licenças, a gente calcula em torno de 60 garimpos que já demonstraram interesse essas licenças. Então, a gente vai aguardar só entregar essas 108 para encaminhar as outras. E o pessoal então deve procurar a cooperativa para fazer aí, demonstrar o seu interesse. Esse é um assunto importante, né, que dominou aí essa semana de trabalho e com certeza agora na primeira semana de abril vai ser muito, muito trabalhado em cima dessa questão da renovação das licenças. A diretoria da cooperativa, especialmente o presidente Isaldir, agradece ao Conselho Fiscal, né, pela disponibilidade, por comparecer e por ser atuante junto à cooperativa, onde nessa semana o Conselho Fiscal esteve reunido para apreciar as contas que seriam apresentadas na Assembleia Ordinária que aconteceu ontem em Ametista do Sul. Foram apresentados os números do ano, né? Já tinha sido apresentado durante o ano, mas ontem foi feito um geral, no dia da reunião do Conselho Fiscal foi feita uma apresentação geral, as contas foram analisadas, foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, os conselheiros tiraram algumas dúvidas, fizeram alguns questionamentos sobre a movimentação financeira da cooperativa e inclusive elaboraram, né, uma ata da reunião e colocaram nesta ata, ao presidente algumas sugestões para a administração. Essas sugestões serão analisadas pela diretoria na próxima reunião da diretoria da cooperativa. Havendo a viabilidade da implantação, serão implementadas, acatadas, que é costume do presidente, né, ouvir o Conselho Fiscal, ouvir os seus conselheiros e, sempre que for possível, implementar as ações, as ideias que são colocadas pelo Conselho Fiscal. Então, agradeço ao Conselho pela participação, pelo empenho, né, por ser num horário de trabalho, por ser num dia útil e horário de trabalho. Compareceram 100%, 6 membros do Conselho Fiscal, os efetivos e também os suplentes. E lembrando que esses 6 membros continuarão até o mês de junho, quando acontecem as eleições na cooperativa. Então terão no mínimo mais uma reunião, né, para apreciação das contas do movimento da cooperativa. Falando na Assembleia Geral Ordinária, que aconteceu ontem, 68 associados de todos os municípios, tiveram a presença de todos os municípios da área de abrangência da cooperativa, estiveram presentes debatendo, acompanhando a prestação de contas, acompanhando o relatório de gestão, acompanhando a Assembleia, votando, inclusive foram aprovadas as ações, todos os itens colocados em pauta foram aprovados unanimemente. Foram unânimes as votações, até surpreende pelo fato que sempre pode ter um ou outro associado que possa discordar, né? Mas ontem até foi surpreendente que todos, até pela apresentação, pela transparência na apresentação dos resultados, pela apresentação do Conselho Fiscal do seu parecer, né, votando pela aprovação e colocando que analisaram as contas que estão acompanhando o trabalho da cooperativa, foi aprovado então com unanimidade. Só lembrando que foram comentados, né, foram colocados na Assembleia Geral Ordinária ontem, foram colocadas as situações, como a diretoria, como o presidente Isaldir assumiu a cooperativa no ano de 2008, a sua situação complicada, a sua situação caótica que estava, sem credibilidade junto aos órgãos de fiscalização, com vários problemas para resolver, sem licença de operação, trabalhando na total ilegalidade, inclusive gerando um processo, né, contra o presidente anterior, né, e o presidente antecessor ainda, um processo crime federal, né, porque estava sem licença, estava tirando pedra sem autorização do governo e comercializando, pior, né, não só tirando como comercializando, e inclusive isso gerou um processo crime na Justiça Federal. E foram apresentadas então na Assembleia ontem, né, as conquistas, claro que com o trabalho da diretoria, com o apoio do associado, o investimento que o associado fez, ele colocou o seu dinheiro, colocou o seu investimento para que o garimpo estivesse dentro da legalidade, fizesse tudo direitinho. Então, conquistas junto, presidente,
diretoria, conselho fiscal, equipe técnica e associados da cooperativa. Muitas conquistas. O levantamento da interdição dos 17 garimpos que estavam interditados, inclusive Polícia Federal interditou em Ametista do Sul e região. Foi criado um fundo de saúde para a manutenção do Centro de Saúde Trabalhador. O certificado do Exército Brasileiro que permite a confecção, a conservação e até inclusive a comercialização da pólvora negra, pólvora caseira, se precisar pode vender. Também a questão das licenças de operação, as 108 licenças de operação aprovadas, a criação do Shopping das Pedras, né, que foi uma iniciativa da cooperativa, depois repassada para a Rede Ametiste. 350 blaster, 350 garimpeiros autorizados a detonar, com curso e também autorizados pela Polícia Civil. Convênio com a Emater e a Embrapa para os testes do pó de rocha, né, a questão da rochagem, que é muito debatido. Inclusive ontem em Trindade do Sul, a Emater estava reunida, apresentando alguns resultados e debatendo a questão da rochagem. Trindade do Sul está fazendo um experimento com o pó de rocha na aplicação de pastagens, questão aí da melhoria da produção do gado e leite. A Ametista e a Alpestre estão trabalhando na fruticultura com a aplicação do pó de rocha. Também apoio aos britadores, a questão do fabricação de tijolos e pavers ecológicos, aproveitando o rejeito do garimpo, e também a rochagem, né, que é uma empresa de Caxias do Sul, que está atuando em Ametista do Sul, moendo a pedra e fazendo os testes para a questão da rochagem. Claro que depois disso a cooperativa vai ganhar os royalties, né, vai ganhar porcentagem aí sobre a comercialização, sobre os direitos em cima do uso dos rejeitos. Fiscalização efetiva nos garimpos, né? Nós criamos um setor de fiscalização na cooperativa e funciona muito bem. Inclusive ontem foi apresentado um relatório pelo fiscal do trabalho do ano 2015, surpreendendo aí pela quantidade de ações, pela quantidade de visitas que faz, multas, orientações e também a questão de notificações para o pessoal se colocar em dia. Sempre lembrando que o associado deve denunciar. Porque ele paga, ele tem que investir, deve denunciar as irregularidades que ele acha que tem. Se um vizinho, se um outro proprietário de garimpo não está trabalhando dentro da lei, tem que denunciar, porque senão fica a injustiça, né? Fica trabalhando de modo desigual. E o princípio do cooperativismo é igualdade de direitos e deveres entre os associados. Também o registro no Siscomex, no radar Siscomex, que permite a importação e exportação de produtos. A cooperativa está autorizada pela Receita Federal a importar ou exportar. Então isso abre um leque de possibilidades de trabalho da cooperativa. Também a criação da Amparo, que na época de 2008 ele tinha em torno de 500 garimpeiros com silicose e que não tinham nenhum amparo legal. Como o nome da associação diz, estão amparados em uma associação que tem o total apoio da cooperativa, foi criado à sombra da cooperativa, que ajuda desde transporte, desde estrutura da cooperativa para o pessoal da Amparo, e que hoje são mais de 300 associados se beneficiando aí com auxílio do INSS, com auxílio da cooperativa, auxílio de saúde, através da criação da Amparo. E especialmente a retomada da credibilidade junto aos órgãos públicos, que é o principal marco dessas administrações da cooperativa. Foram apresentados os números também, o pessoal ficou sabendo o resultado financeiro da cooperativa, colocado o balanço geral, o qual, como eu falei antes, foram aprovados integralmente. Também foram apresentados alguns projetos de metas para a próxima gestão, né, que inicia agora em 2016 até 2020, com a principal delas, a construção da sede própria da cooperativa. A cooperativa tem um terreno, quer construir a sede própria. E também a questão do investimento da rochagem, que são os principais assuntos aí que a diretoria quer colocar em implementação, e também a compra de salitre de forma cooperativada para distribuição entre os associados, independente de um saco ou de 100 sacos de salitre, né, que precisar o dono de garimpo para a fabricação da pólvora vai ser colocado. Assim, com esses assuntos que nós colocamos no programa de hoje da cooperativa, queremos agradecer a sua audiência, especialmente os associados da cooperativa. A cooperativa está sempre à disposição do associado, deve visitar, tirar as suas dúvidas. O 3752-1020 da cooperativa está sempre à disposição. Você pode visitar o nosso site também, www.coogamai.com.br, e acompanhar os trabalhos da cooperativa. Bom final de semana a todos, uma ótima semana de trabalho, muita sorte e muito juízo na hora de vender, na hora de comercializar a sua produção.
Você ouviu o programa informativo da Cogamay. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.